O Acre existe? Essa pergunta, que virou piada nacional e meme nas redes, esconde uma história real, tão inacreditável que parece roteiro de série histórica. Estamos falando de um território que, ao longo de poucos anos, se declarou independente 3 vezes, quase virou colônia dos Estados Unidos e acabou sendo comprado por um país que, no início, nem fazia questão de tê-lo: o Brasil. Tudo começa com a chamada Corrida da Borracha, mas o que deveria ser apenas uma disputa comercial transformou-se em um enredo repleto de golpes, revoluções, diplomatas excêntricos e até impérios autoproclamados. Enquanto isso, o Brasil tentava se manter distante do problema. A Bolívia chegou a chamar a negociação de troca por um cavalo, e o restante do país agia como se o Acre simplesmente não existisse. Mas por que, mais de um século depois, ainda existem brasileiros que acreditam que o Acre é apenas uma invenção? E, mais importante, por que o Brasil comprou o Acre, afinal? No final do século XIX, a região amazônica era dominada por homens conhecidos como seringueiros. Eles adentravam a floresta em busca do látex, uma seiva extraída da seringueira, árvore que só cresce espontaneamente na Amazônia. O trabalho era exaustivo. Os seringueiros faziam cortes nos troncos das árvores, coletavam o látex em bacias e depois o defumavam até formar grandes bolas que podiam pesar até 40 quilos. Foi essa matéria-prima, a borracha, que mudou para sempre o destino do Acre. Com a descoberta do processo de vulcanização, a borracha se tornou essencial para as indústrias europeias e americanas. A demanda internacional explodiu, e com ela, os seringueiros brasileiros começaram a ultrapassar as fronteiras nacionais, invadindo terras que, oficialmente, pertenciam à Bolívia. Por volta de 1899, cerca de 300 a 400 seringais já estavam instalados na região, a imensa maioria controlada por brasileiros. Comerciantes de Belém e Manaus, aliados ao governo do Amazonas, tinham um interesse direto nessa ocupação. Entre 1890 e 1900, a receita do estado do Amazonas aumentou quase 10 vezes graças à borracha, apelidada de ouro branco. Em 1867, Brasil e Bolívia haviam assinado o Tratado de Ayacucho, que determinava que o território do Acre pertencia à Bolívia. O problema era que milhares de brasileiros já viviam ali e não estavam dispostos a se tornarem cidadãos bolivianos. Além disso, existia uma polêmica mal resolvida sobre a localização exata da nascente do rio Javari, um ponto fundamental para definir os limites entre os dois países. E foi nesse contexto instável que a Bolívia tomou uma decisão que mudaria tudo: ceder o controle da região do Acre aos Estados Unidos. Isso mesmo, o território brasileiro estava prestes a virar um enclave norte-americano na Amazônia. E é aqui que entra um protagonista inesperado: Luís Galvez Rodrigues de Arias, um espanhol formado em Direito na Universidade de Sevilha, ex-diplomata em Roma e Buenos Aires, que estava prestes a se tornar o improvável imperador do Acre. Em 1897, o espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias chegou à Amazônia motivado por uma obsessão antiga: encontrar o lendário El Dorado, a cidade de ouro que alimentou sonhos e expedições por séculos. Não encontrou ouro, mas encontrou um novo destino. Estabeleceu-se como jornalista em Belém e mais tarde em Manaus, escrevendo para os jornais Correio do Pará e Comércio do Amazonas. Segundo registros históricos, Galvez chegou até a ser proprietário de uma casa de jogos e prostituição na capital amazonense. Um personagem, no mínimo, inusitado. Mas o ponto de virada veio em 1899, quando Galvez estava atuando como funcionário do consulado da Bolívia em Belém. Foi ali que descobriu um plano alarmante. A Bolívia pretendia entregar o controle da região do Acre a empresários estrangeiros, norte-americanos e ingleses, ligados ao setor da borracha. O governador Ramalho enxergou ali uma oportunidade estratégica.
O estado do Amazonas havia multiplicado suas receitas com a borracha, e manter o Acre sob influência brasileira era uma questão econômica e política. Ele então financiou uma expedição, fornecendo a Galves armas, recursos e cerca de 20 soldados mercenários. No dia 14 de julho de 1899, Galves chegou a Puerto Alonso, atual Porto Acre, e proclamou a independência da região. Autoproclamado chefe de Estado, Galves assumiu o controle com toda a pompa possível. Criou uma bandeira, fundou escolas, hospitais, estabeleceu um exército e até um corpo de bombeiros. Nomeou ministros, organizou despachos oficiais e até enviou representantes diplomáticos a outros países, tentando obter o reconhecimento internacional da nova república. Na época, cerca de 13 mil pessoas viviam no território. Segundo o historiador Victor Miciato, da Unesp, o governo de Galves teve, sim, uma legitimidade popular naquele momento. Era um Estado em pleno funcionamento, mas com conflitos crescentes. Disputas internas com seringueiros e interesses externos fragilizaram o regime. 6 meses depois, o sonho começou a ruir. O seringalista Antônio de Souza Braga liderou um golpe de Estado e assumiu o poder, tornando-se o segundo presidente da República do Acre. Um mês depois, reconhecendo o caos administrativo, Braga trouxe Galves de volta, em janeiro de 1900. Mas a situação já tinha chamado a atenção do governo federal brasileiro, que decidiu intervir militarmente. A ordem era clara: acabar com a República do Acre e devolver o território à Bolívia. Em 11 de março de 1900, Galves se rendeu. Foi enviado a Recife e, posteriormente, exilado na Europa. Mas a crise estava longe de terminar. A tensão aumentou quando a Bolívia firmou um contrato com o Bolivian Syndicate, um grupo de empresários estrangeiros sediado em Nova York. O acordo era escandaloso. Concedia ao grupo o direito de ocupar, explorar, fundar cidades, construir portos, manter exército próprio e cobrar impostos. Na prática, era a entrega total do Acre a interesses estrangeiros. Foi então que surgiu um novo protagonista, Plácido de Castro, um militar gaúcho que não aceitou a ameaça. Com apoio direto do governador do Amazonas, Silvério Neri, ele mobilizou um exército de seringueiros armados e deu início à chamada Revolução Acreana. Entre agosto de 1902 e janeiro de 1903, os revolucionários enfrentaram as forças bolivianas em diversos combates. A batalha decisiva foi a tomada de Rio Branco, atual capital do Acre. Pela terceira vez, a República do Acre foi proclamada. Dessa vez, o Brasil não teve mais como ignorar a situação. Uma decisão definitiva precisava ser tomada. Ao longo do tempo, o Acre foi sendo tratado como um território periférico, quase como um quintal do Brasil, um lugar onde decisões são tomadas de fora para dentro, como se os próprios moradores não tivessem voz. Até na grafia do adjetivo, que define seus habitantes, o Acre enfrenta confusão. De acordo com o site oficial do Senado, com o novo acordo ortográfico, a forma correta de se referir a quem nasce no Acre passou a ser acreano, com I. Essa é, inclusive, a única forma reconhecida pela Academia Brasileira de Letras. A antiga grafia, acreano, deixou de ser aceita oficialmente. A justificativa vem da morfologia da língua portuguesa. Palavras terminadas em E, átono, como Açores, geram adjetivos como açoriano. Da mesma forma, Acre gera acriano. Já no caso de Coreia, que termina em E tônico, o gentílico continua sendo sul-coreano. Mas nem sempre essas regras fazem sentido para todos, e nem mesmo os sistemas de inteligência artificial ajudam. Quando você pergunta para um assistente virtual, como o ChatGPT, ele pode acabar dizendo o contrário. A confusão linguística é só mais um reflexo do abandono histórico. Talvez seja justamente esse histórico de descaso e contradições que tenha moldado uma identidade tão singular para o povo acreano.
A frase "o Acre não existe" virou piada nacional. Mas, por trás da brincadeira, há um rastro de séculos em que o estado foi de fato tratado como uma ficção administrativa, um território ignorado até que se tornasse útil para alguma experiência política, econômica ou populacional. É uma ironia poderosa. Um território que o Brasil tentou devolver para a Bolívia, que relutou para aceitar como parte do país e que por décadas foi governado quase como uma colônia distante, acabou se tornando um dos símbolos mais presentes do imaginário nacional. Enquanto muitos estados brasileiros passam despercebidos no noticiário ou nas conversas cotidianas, o Acre conseguiu a façanha de não existir tão intensamente, que sua ausência virou presença. E isso, por si só, é um feito histórico. E aí? O que você achava sobre o Acre antes de assistir a esse vídeo? Ainda parece um estado que não existe? Ou agora você vê o quanto ele sempre esteve no centro de disputas, revoluções e interesses internacionais? A história do Acre revela muito mais do que fronteiras esquecidas. Ela nos mostra como um território pode resistir ao apagamento, desafiar o abandono e, mesmo assim, afirmar sua identidade. Se esse conteúdo te trouxe uma nova perspectiva sobre o Brasil e nossa história, deixe o like e compartilhe esse vídeo com alguém que também sempre quis entender a origem dessa frase. O Acre existe? E claro, se inscreve no canal, porque aqui a gente continua explorando o mundo, seus mistérios, seus conflitos, suas fronteiras invisíveis e todas as histórias que merecem ser contadas. Nos vemos no próximo vídeo.